um carro, tu sabe que tu não tá parado, ok, mas é aquela coisa de referencial, né? Se fosse velocidade, se o carro tiver com velocidade constante, tu pode até considerar que tu tá parado e quem se move, né, são os objetos fora do carro. E no caso, se tiver um outro carro vindo na tua direção, parece que ele está com uma velocidade altíssima. Por quê? Porque as velocidades se somam, certo? Sim. Eu sei que faz um tempo que tu não estuda física, mas lá no primeiro ano, né, no secundário, a gente aprende que quando a gente está falando de referenciais, né, que a gente pode somar a nossa velocidade com a velocidade de um carro vindo na nossa direção, para, né, então dizer qual é a velocidade desse carro, né, o referencial que eu me considero parado. Daí você pode também pensar, professor, mas eu sei que eu não estou parado, o carro está se movendo. Tá, beleza, mas agora tu considera que tu está parado, certo? Uhum. Tipo, nesse momento você está parado aí na sua casa, né? Sim. Pois é, mas você sabe que você não está, porque a Terra gira, a Terra se move em torno do Sol, o Sol se move em torno da galáxia, certo? Então tu não está parado. O teu carro aqui é o planeta se movendo. Da mesma forma que quando tu está num carro, tu não está parado, mas você pode considerar um referencial onde você está parado, certo? Certo. Muito bem. Agora, apesar disso, apesar do fato de que quando você está num carro, se tem outro vindo na tua direção, você pode somar as velocidades, apesar disso, quando a gente está falando da luz, isso não é verdade. Se você medir a velocidade parado na frente de um feixe de luz, vai dar 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Se você medir a velocidade, você indo em direção à luz e a luz indo em direção a você, né, Vai imagina ser um cara ali igual. com uma lanterna, vai ser a mesma velocidade. Isso que é muito bizarro, entendeu? Uhum. Isso que é totalmente contraintuitivo. A gente imaginaria que a velocidade se somaria, mas não é o caso. Né? Então, como a velocidade não se soma, como as observações foram feitas, experimentais, a velocidade continuou a mesma, né, dependente do referencial, então eles falaram o seguinte, pô, então significa que na natureza, por mais contraintuitivo que seja, a velocidade da luz é sempre a mesma, é sempre constante. Então quem se altera não é a velocidade da luz, quem se altera é o espaço e o tempo, entendeu? Para manter ela constante. Esse é o ponto. Sacou? Então, se tu Uhum. tá perto da velocidade da luz, é o tempo que vai ter que mudar, não a velocidade, que seria o mais intuitivo que aconteceria. Esse é o ponto. Beleza? Então, na mecânica de Newton, é uma mecânica onde as velocidades são bem baixas. Então, desconsiderando efeitos relativísticos, né? Isso que ele deveria ter dito. O espaço não varia com a velocidade do observador, beleza? Ok. Agora, o espaço é absoluto na mecânica de Newton. Isso é até um dos elementos que alguns filósofos reclamam, né, da teoria do Newton, porque o espaço absoluto nunca foi observado. Tu sempre tem que estar no meio dele para observar ele, entende? Então, um espaço sem nada, sem nenhuma matéria ocupando-o, parece filosoficamente incoerente. Mas, de fato, o Newton propôs isso, né, nos livros dele, o espaço é absoluto. O tempo dilata-se se o observador estiver em movimento. Não, não tem dilatação do tempo, nem compressão do tempo na mecânica de Newton, beleza? Por isso que a resposta Ok. é A. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Acho que até Então tá. agora. Epá, isso é sempre um bocadinho estranho, mas. É bem estranho. É bem contraintuitivo, né? De fato. Não faz sentido nenhum. Eu sempre fiquei pensando, pô, não faz sentido, mas fazia sentido. Então, que é o tempo e o espaço. Muito legal. Vamos lá. Mecânica pré-relatividade. Mecânica pré-relatividade. Então, é tipo entre o Newton e o Einstein. A mecânica pré-relatividade. A velocidade de um sinal emitido por um corpo em movimento é vista por um observador externo como a soma entre a velocidade do emissor e a velocidade do sinal emitido. É isso aí. Não era isso que eu estava falando para ti agora há pouco? Dos Uhum. carros? Pois é. Sim. Né, a primeira vez que isso não foi observado, né, foi com o Maxwell. Tu já deve ter ouvido falar do Maxwell aí. Massa, já, acho que sim. Pois é o carinha do eletromagnetismo. Né? Quando ele estava lá estudando eletromagnetismo, ele percebeu que a velocidade da luz era sempre a mesma. Acho que é uma Tipo, unidade para isso, não é? Maxwell, uma coisa assim. uh, não sei, pode ser que teu professor, falando lá de física nuclear, tenha Maxwell, alguma coisa. Mas é Ah, bem disso que eu estou falando. Né? É que quando o Maxwell ele estava lá estudando as leis do eletromagnetismo, né?
força elétrica, magnética, etc., Uhum. ele chegou numa conclusão bem interessante, né? Que a luz é uma onda eletromagnética, ela surge de campos elétricos e magnéticos. Mas, quando ele pegava essas equações, que ele obteve isso, e alterava o referencial, a velocidade da luz sempre continuava a mesma. Isso também é meio contraintuitivo. Deixa eu fechar a janela. Né, daí, o Einstein, ele teve que fazer uma escolha. Ou o Maxwell estava certo, ou seja, a velocidade da luz não se alterava em relação à velocidade, ou aos referenciais, né, no caso, ou o Newton estava certo. A velocidade se alteraria, e por aí vai. Daí, para construir a teoria da relatividade de Einstein, o Einstein considerou que o Maxwell estava certo. Muito bem. Então, o A ali é que eu estava te falando sobre corpos iriam em direção ao outro. Bem, a velocidade de um sinal emitido por um corpo em movimento é vista por um observador externo e é um invariante. Invariantes são coisas assim bem específicas, né? A velocidade da luz é um invariante, por exemplo. Energia é um invariante. Momento é um invariante. Essas coisas se conservam, né? Elas não mudam, elas não vão mudar, independente do referencial. São sempre constantes. Isso aí. A velocidade de um sinal emitido por um corpo em movimento é vista por um observador externo como a subtração entre a velocidade do emissor e a velocidade do sinal emitido. Isso está errado, né? Por quê? Porque subtrair É menos. não leva... É menos, muito bem, mas não leva em conta o sentido do movimento, ok? Tu sempre pode dizer que tu está somando. Seja dois corpos indo na mesma direção, seja dois corpos indo um contra o outro. Porque se tu estiver falando de corpos indo na mesma direção, o que vai acontecer, né? Tu vai ter, dentro da velocidade dele ali, um sinal negativo. Né? Então a questão é essa. Mas espera aí, agora eu tô com uma atrás da orelha aqui. Tá, é que ele tá falando aqui de... Ele tá falando aqui de já da coisa... dos negócios de Lorentz lá. Das transformações de Lorentz. Porque na física de ensino médio a gente subtrai, tá? De fato a gente subtrai. Só que quando a gente tá falando já das coisas com aquelas equações de Lorentz lá que descrevem os movimentos, né, quando tu tens alguma relatividade, daí é soma. Então o professor deveria ter... Bem, na hora que ele falou pré-relatividade, ele já estava levando em conta isso. Acho que a C é basicamente a só tipo muda a soma e subtração. Os restos são Mais ou iguais. menos. Os enunciados são iguais, Sim, exatamente. sim. Só que a C ela estaria certa se fosse ensino secundário, né, se fosse Newton. De fato subtrai. Só que quando tu tá pegando as equações de Lorentz, eu não sei até onde tu viu isso, né? Eu cheguei a ver isso no teu material. Né, tu sabe que existem aquelas equações de movimento lá, Sim, a gente sim. chama no Brasil de sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Sim. Muito bem. Então, existem essas equações levando em conta a relatividade. Ainda não leva em conta Einstein, mas leva em conta a relatividade. E lá se soma. Então é disso que ele está falando aqui, beleza? Ok. As forças estão associadas à velocidade do corpo. Não, completamente errado. É sempre aceleração. Muito bem, então por isso que é soma, tá? Na pré-relatividade é soma. Se fosse no Newton, seria subtração. Mecânica relatividade. Na mecânica relativística, o tempo não varia com a velocidade do observador. Bem, o tempo é um absoluto, né? Isso que tem que tomar cuidado aqui. Então porquê que o B não está certo? Está a dizer que o tempo é um absoluto? Não, é Esquisito. porque o tempo ele é absoluto em Newton, né? Como eu estava te falando naquela hora dos Ok. filósofos lá. O espaço e o tempo são absolutos em Newton, né? Aqui existe aquela questão como a gente está falando de relatividade, né? Existe tipo, meu tempo é o meu tempo. Para mim, ele vai ser absoluto. Só que para uma outra pessoa, né, observando a passagem de tempo para mim, não vai ser, porque para ela passou diferente. Ok? Então, no caso, vai depender do observador, que nem o paradoxo dos gêmeos. Né?
Ok. Sim. Então, quando a gente está falando de relatividade, é isso. Quando a gente está falando de Newton, não. Newton é absoluto. Totalmente absoluto. Quando nós estamos falando de tempo relativístico, o próprio nome diz, é relativístico, ele é relativo. O espaço e o tempo, eles são relativos de uma pessoa para outra. Para a pessoa, aquele referencial dela, o tempo é aquele absoluto, não vai mudar. Mas, se tiver em comparação com outro referencial, ele é diferente. Muito bem. Então, o que está acontecendo aqui, né? Vamos lá. O tempo não varia com a velocidade do observador, varia. O tempo é absoluto. Em relativística, não. Ele é relativo. O espaço dilata-se se o observador estiver em movimento. Não, né? O que acontece é que quando um observador está se movendo, né, o espaço ele comprime. Ok? Uhum. Essa é a consequência. Claro, isso está lá nas equações. Tem até lá a equaçãozinha que prova isso. Que tem aquele gama, acho que tu já viu, que tem um monte de raiz quadrada dentro, né, com velocidades dividindo uma pela outra lá. Na mecânica relativística, o espaço não varia com o aumento da velocidade do observador. O espaço não varia, ele varia. O espaço é absoluto? Não, não é absoluto. O tempo contrai-se com o aumento da velocidade do observador. O tempo contrai-se? O tempo contrair-se? É mais esquisito o tempo contrair. O tempo ele vai mudar, né? Só que o que Pois, que mas acontece? contrair é estranho. Mas o que vai acontecer, né? Quando o cara aumenta a velocidade? É aquela situação que eu te falei do gêmeo que entrou numa nave que anda perto da velocidade da luz. Né? O outro que fica em terra, ele fica mais velho. Exato. Então, esse é o ponto, né? O tempo ele vai passar mais, assim, o tempo em relação à Terra, né, vai passar mais rápido pro cara dentro da nave. Esse é o ponto, né? Uhum. Tipo, pro cara dentro da nave o tempo vai passar devagar, né? Mas quando ele voltar para a Terra, na Terra passou muito tempo, né? Então por isso que o tempo se expandiu, certo? Uhum. Então esse é o ponto aqui. Tu tens que sempre lembrar dos conceitos para não se perder no que o teu professor define como contrair ou aumentar. Né? Ok. Então tenta decorar os exemplos, sacou? Acho que essa é a ideia, para tu entender bem as perguntas. A massa aumenta com o aumento da velocidade. Sim, esse aqui é um ponto muito importante, tá? Porque o que acontece? Tu sabe, conhece o LHC, né? Já ouviu falar do LHC, aquele acelerador de partículas? Sim, acho que sim. Ele fica aqui na Europa, né? Fica lá na Suíça e tal. Na verdade, fica entre um monte de países, ele é bem grande. Daí o que acontece, cara, é que tu coloca para correr lá naquele acelerador de partículas prótons, né? Coisas com massa mínima. Mínimo. Qual é a massa de um próton? É 10 na menos 26. Coisa ridícula. Muito pequena. Muito bem. Então a gente esperava que não causasse, né? Uma pessoa que não pensa relativisticamente espera que colocar aqueles negócios para acelerar não vai causar problema nenhum. Por que causaria? Eles são tão pequenininhos. Mas causa um baita problema. Eles batem nas paredes ali do acelerador e estragam o acelerador. Porque como eles estão perto da velocidade da luz, o que vai acontecer? Se tu tá dando mais energia para acelerar eles, é isso que um acelerador de partículas faz, ele de certa forma dá energia para as partículas se moverem perto da velocidade da luz e eventualmente se chocarem, e ao se chocarem, né, a gente descobre o que tem dentro das partículas. Não é assim que a gente faz? Tu quer saber o que tem dentro do brinquedo, tu não pega e quebra o brinquedo. A ideia é essa. Os caras eles fazem isso com as partículas, eles quebram as partículas jogando uma contra a outra com muita velocidade. Só que como a velocidade, o limite da velocidade é a velocidade da luz, né, tu tem que lembrar da equaçãozinha lá da energia cinética. Não sei se tu lembra, né? É uma das equações importantes aí da física. Pode pensar na de Newton mesmo. É mv² sobre 2. Energia igual a mv² sobre 2. Lembra dessa equação? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, né? Isso. Essa é a equação da energia cinética. E é o que tu tá dando pra partículazinha, né?
tá dando energia cinética para ela. Só que tu tá dando um monte de energia, mas ela não pode chegar na velocidade da luz, né? Então o que ela vai ganhando, né? Ela vai ganhando massa. Porque se tu tá dando energia, ou ela vai ganhar velocidade, que é o que normalmente acontece, ou ela vai ganhar massa, porque a equação é mv² a dividir por 2. Saca? Então, por isso que quando ela não consegue assim aumentar muito mais a sua velocidade, ela acaba aumentando sua massa. Então, de fato, a massa aumenta também. Os efeitos relativísticos são muito malucos quando a gente chega perto da velocidade da luz. A gente esperaria que a massa aumentasse, mas aumenta. Beleza? Muito bem. Agora vamos falar aqui das equações de Lorentz, eram aquelas equações que eu estava falando para você, que são as equações que descrevem o movimento relativístico. Então, quando a gente está lá no secundário, né, como a gente diz no Brasil, a gente aprende o sorvete, né, o sorvetão, coisas assim, aquelas equaçõezinhas, não sei se vocês chamam assim. Vocês provavelmente têm de função horária do movimento aqui, né? Então, de toda forma, tem lá o sorvete. Elas mudam um pouco quando a gente está na relatividade. Quem descreve essas equações é o Lorentz. As equações de Lorentz utilizadas por Einstein na teoria da relatividade mostraram que o espaço é um invariante universal. Não. Elas mostram justamente o contrário. Acho que varia. Varia, exatamente. Quem se mantém constante, invariante, é a velocidade da luz. Mostraram que o tempo anda mais depressa para velocidades muito elevadas. O tempo anda mais depressa. Daí tu tem que ver o que ele quer dizer com anda mais depressa. Eu acredito que ele anda mais devagar. Porque se a pessoa que está na nave é a que fica jovem, é porque o tempo passou mais devagar para ela, certo? Pois certo, é isso. Por exemplo, olha para um velhinho de 50 anos que se cuidou e tal, e outro que tá gordo ali, fumou um monte, a gente fala assim, né? Parece que o tempo passou mais depressa para esse aqui que fumou um monte e tal, porque ele já parece mais velho do que a idade que ele realmente tem, né? E é justamente isso que acontece na nave, né? O cara que está na nave, ele continua jovem, enquanto quem está na Terra, né? O tempo passou mais depressa, entre aspas, assim. Beleza? Muito bem. Agora, vamos ver a próxima aqui. C. Permitem compatibilizar o princípio de não existência de velocidades superiores à velocidade da luz. É verdade. Todas as equações de Lorentz estão baseadas nisso, né? Por sinal, aquele gama que a gente estava conversando agora há pouco, ele se chama de... ele é parâmetro de Lorentz, né? Um negócio assim, o nome dele. Não sei se tu lembra, mas é isso. Pois, e é por isso que depois eles... Então é por isso que antes nós estávamos a ver que eles ganham massa, porque eles depois não podem passar a velocidade superior à da luz. Então, tipo, eles têm que depois começar a ganhar massa por causa disso, não é? Exato. Ou eles ganham massa, ou a energia vai perto, que não é o esperado. A energia está indo para aquela partícula, então ela vai ficar lá naquela partícula, mas ela não pode virar velocidade por causa dessa limitação natural. A realidade se impõe, né, da velocidade da luz, então já era, né, meu querido? Vai ter que virar massa. Mostram que a massa de um corpo é tanto menor quanto maior for a velocidade. Mostram que a massa do corpo... Não, é errado, né? A gente acabou de conversar, né? Isso, certo? Sim. Que a massa tem que aumentar. As equações de Lorentz utilizadas por Einstein mostraram que o espaço é um invariante universal. Bem, é a mesma coisa daqui, né? Sim, é igual. Mostram que o universo é infinito. Não, nada a ver, né? Por sinal, ele não é infinito. Não é infinito o universo. Não é. Bem, mas isso é bem curioso, né? Porque o próprio dizia, né, que o espaço era absoluto e tal, então ele tinha que ser infinito. Senão o fato dele ser finito causaria algum efeito, né? Mas de fato ele é finito. Só que isso não sai dessas equações da relatividade, sai por outros princípios que não vale a pena falar. Permitem compatibilizar o princípio de novo isso, né? Mostram que a massa é a mesma pergunta. Vamos para a próxima aqui.
Maxwell e a sua teoria do eletromagnetismo. É aquilo que a gente estava conversando antes. Né? Maxwell propôs, na sua teoria do eletromagnetismo, que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com uma velocidade menor do que a da luz. E aí, me fala sobre essa afirmação aí, o que você achou dela? Eu acho que se propaga numa velocidade menor do que a da luz. Tu acha que as ondas magnéticas se propagam no vácuo com uma velocidade menor do que a da luz, né? Porque a velocidade Sim, da luz é a maior de todas, certo? sim, sim. Bem, aí que tá o ponto, né? Ondas eletromagnéticas são luz. Elas são luz. Pois. Só que, né, de modo geral, a gente chama de ondas eletromagnéticas a luz que a gente não enxerga. Mas outros animais enxergam. Por exemplo, a cobra vê o infravermelho. E Ok. as corujas, elas veem o ultravioleta, né? Umas aves aí veem ultravioleta. Então, é tudo luz. Rádio é luz. As ondas de rádio é luz. As ondas do micro-ondas é luz. Os raios gamas que vêm dos quasares também é luz. Só que Então, luz que a gente não então, vê. então aí o certo é igual, em vez de ser menor, é igual. Exatamente. Esse é o ponto. Elas são iguais. Ok. Beleza? Uhum. Tanto é que eu acho que tem até aquele documentário lá, o Cosmos, né, que mostra que o Newton quase percebeu a existência da onda infravermelha, algo assim, porque ele tinha colocado o termômetro, sabe, ele pegou um prisma, você sabe o que é um prisma, né? Aquela Sim, pedra lá prisma. que faz sair o arco-íris. Uhum. Beleza. Daí o prisma, o que ele faz na prática? Ele quebra o espectro da luz visível, né? Por isso que a gente vê todas as coresinhas da luz branca. Muito bem. Só que não é só a luz visível. Ela pega a luz do sol e quebra em tudo, incluindo no infravermelho. Só que a gente não consegue ver o infravermelho. Mas o Newton colocou um termômetro do lado, lá naquele documentário, né? E o termômetro aumentou de temperatura. Né? E ele aumentou mais do que das outras cores, entendeu? Uhum. Então, pensou, por que isso? Não estou entendendo. Ele jogou fora. É porque ele não estava vendo que ali também tinha luz. Porque, né, é uma luz que a gente não consegue enxergar. Ok? E Então isso é bem. só, então só, por exemplo, as cobras são tipo os únicos seres vivos que conseguem ver o infravermelho ou tem mais? Não Essas diria que cobras. únicos, tem vários, vários Ok, tem animais mais. que veem outros espectros, né? Escutam também, né? Por sinal, nosso Ok. ouvido também não escuta todo o espectro de som. Né? Por isso que Ah, existem aqueles apitos que só os cachorros ouvem, né? Por aí vai. E sim, quando tu sim. vai ficando velho também, tu para de escutar certos sons, né? Tá tudo dentro de um escopo que nós conseguimos escutar. Que as velocidades das ondas eletromagnéticas se propagam em meios materiais, também é a mesma história, é igual, né? Que as ondas eletromagnéticas têm sempre a mesma velocidade da luz, exatamente porque elas são luz. O princípio de que nenhuma onda eletromagnética pode mudar a velocidade da luz completamente errado. Vamos lá. Maxwell propôs na sua teoria do eletromagnetismo que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo Não, já temos isso. com uma velocidade menor que a da luz. Já vimos que É não, já vimos igual. que não. Uma contradição com a teoria de Newton, propôs na sua teoria do eletromagnetismo, uma contradição com a teoria de Newton, onde é afirmado o princípio da soma das velocidades. É isso aí, né? Foi o que eu te falei. O Einstein teve Uhum. que escolher entre o Newton e o Maxwell. Escolheu o Escolheu o Maxwell. Maxwell. Justamente porque tu não pode simplesmente ir somando as velocidades. Tanto é que, se tu pegar o livro de física, é bem curioso, porque existe essa equação que te dá qual é a velocidade que tu vai reparar, né? Se tu tiver duas naves indo uma em direção à outra, perto da velocidade da luz. Que nem eu estava dando exemplo do carro, Uhum. existe a equação para duas naves, uma indo em direção à outra perto da velocidade da luz, e não é simplesmente somar. Tu tem que fazer umas divisões lá também, beleza? Uhum. Então é isso aí. Tudo isso mediante o escopo lá das equações de Lorentz, por aí vai. Princípio de que nenhuma onda eletromagnética. Tá. Beleza. Michelson Morley e sua experiência. Esses caras aí falavam sobre a luz, né? Mas pensando em difração, essas paradas, interferência. Acho que é isso, né? Não lembro exatamente quem é esse Michelson Morley aqui. Bom, Eu acho que nós na aulas também não falamos muito dele. Falamos pouco. Falamos tipo uns 10 minutos.
Ah, é? Bem, vamos ver o que esse Michelson Morley falou aqui. Mostrou que a velocidade da luz não varia com o referencial. Ah, beleza. Então ele mostrou tudo. É esse humano que provou aquilo que eu tava falando, né? Que se tu coloca uma luz dentro de um carro e tu vai em direção a este carro, tu continua medindo 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, né? Não dá nada. É bem doido isso. Isso aí parece coisa de ficção científica, cara, mas não é. É realmente. Tem muitas provas disso, né? Uma prova, assim, muito ensino médio, é que eles colocaram um relógio atômico dentro de um avião, esses que passa da velocidade do som, assim, muito, né? Uhum. E, de fato, quando ele voltou para a Terra, o relógio estava medindo um tempo diferente do relógio que tinha ficado na Terra. Então, de fato, muda o tempo quando ele passa. Outra coisa também é que existem partículas, né, que elas decaem num tempo bem específico. Vamos dizer que é em um segundo, né? E daí, o que acontece é que quando ela estava no acelerador de partículas, que é aquilo que aumenta a velocidade dela, demorou mais para ela decair. Uhum. Então, de novo, um efeito, porque como ela estava perto da velocidade da luz, alterou o seu tempo de decaimento. E por aí vai, tem vários experimentos. E tem algo sobre, por exemplo, aquele que é sobre o relógio, tem tipo um documentário sobre isso, né? Tipo, acho que deve ter alguma coisa sobre isso. Um documentário. Ou um vídeo no YouTube que fala tipo sobre isso. Do relógio, do Sim, relógio atômico que eu estava te sim, falando. sim. É, o relógio atômico ele tem uma precisão muito alta, né? Então tu Uhum. consegue perceber lá na quinta casa a diferença, né, se for o caso. De fato eles percebem isso. Muito bem. Vamos lá, Schrödinger e a função de onda. A função de onda proposta por Schrödinger pressupõe que a existência de um eletrão no átomo seja uma... Não, né? Não, claro. Sim. Nada a ver. Bem, o elétron existe lá, né? A equação não É diria o pequeno, mas contrário. existe. Existe, é pequenininho, mas tá lá. Tem alguns efeitos, né? A gente não estaria conversando agora se ele não existisse, né? Pois. Por exemplo, porque é necessário corrente elétrica passar pelos objetos, né? Isso se dá pelos elétrons, não pelos prótons, né? Quando tu, por exemplo, vê o lado positivo da pilha, não é porque tem próton a mais naquele lado, é porque não tem elétron. É sempre você tirar ou colocar elétrons. Isso Uhum. tu já deve ter reparado aí bastante nas partes de química também. Implica que os níveis atômicos sejam fruto da existência de estados estacionários, onde os elétrons se encontram quando estão em equilíbrio. Bem, os níveis atômicos de fato são isso, tá? Mas a função de onda de Schrödinger ela não diz isso especificamente, ok? Uhum. Assim, sabe quando tu tá em química e tu estuda lá o S, o P, aquelas coisas lá, o L, as Sim. paradas de química, né? O que que acontece, né? Aquilo são estados estacionários dos elétrons, né? A gente acha que quando a gente estuda também química, né, para tu ver como a química é um negócio que mais confunde do que eu odeio química. Eu odeio química. Eu amo física, mas odeio química. Porque a física, a Eu, química só eu acho que confunde. até a física, eu acho que até é mais complicado física, não? Tipo a nível de conceitos e Mas perceber é mais certeiro, vamos dizer assim. ok. Apesar de ser mais difícil, é mais certeiro. Essa na química é o seguinte, tem uma hora que tu considera o elétron como uma nuvem eletrônica, tem uma hora na química que tu considera o elétron como partículazinhas e eles não dizem a diferença de um para o outro porque eles não sabem a diferença de um para o outro. Os químicos não Ok. sabem isso. Daí o que acontece é o seguinte: sim, os elétrons são melhor entendidos como nuvens eletrônicas. Então, quando tu vê o S e o P, são tipos de nuvens. Né? São tipos de Uhum. nuvens que matematicamente são estados estacionários das ondas. Então, a nuvem mais simples é uma nuvem esférica, que é o estado lá do hidrogênio, lá, eu acho que é o primeiro, não lembro, acho que é o P, não sei, S, não sei. Depois tem um que é tipo um altera, assim, de academia, e assim vai. Depois tem um que é tipo uma florzinha, tipo aqueles balão de criança, assim, que os caras amarram e tal. Isso, né, com mais complexo o estado, mais energia tem. E de fato é assim que funciona as nuvens de probabilidade ali dos elétrons. O problema é que, beleza, a equação de Schrödinger é o que traz para nós essa resposta,
de fato, mas ela não traz só isso. Okay? Ela explica outros vários fenômenos. Né? Ela explica o pacote de onda, explica o osso infinito, a barreira infinita, explica um monte de outras coisas. Beleza? Então tá bom. C. Corresponde à probabilidade de encontrar o eletrão. Não. Ele está falando da função de onda, né? Não sei se tu já resolveu alguma função de onda de Schrödinger já. Eu acho que não. Função de onda Umas não. continhas aí com derivadas. Resolveu já alguma derivada nessa matéria? Derivada já. Sim, isso já, derivada já. Umas derivadas, umas equações de onda lá que tem que resolver com contornos. É meio complicado resolver essas funções de onda de Schrödinger. Dá um monte de seno nas respostas. Bem, então, Pois, isso aí do seno, não, acho que não me lembro. Eu lembro que a gente já viu umas derivadas, agora senos e isso acho que não. É a solução, basicamente, é porque é onda, né? E seno descreve uma onda, então tem que aparecer de um jeito ou de outro. E, de fato, né, a equação de Schrödinger, ela não tem um significado físico direto. Tá? Porque ela é complexa. A solução de onda lá é uma equação complexa. Coisas complexas não têm significado físico. Sabe o complexo lá, o I, aquela letrinha lá, o raiz de -1? Sim. Pois é, então aquilo lá tu pode ver, tudo tem I na equação. Por isso que tu tem que elevar ao quadrado e daí sim ela vai ter algum significado. Beleza? Okay. Muito bem. Nossa, o cara fez umas boas explicações aqui. Tô tentando deixar mais humano as explicações dele. Princípio de certeza de Heisenberg afirma que quanto melhor se sabe a posição de uma partícula, mais fácil é saber onde ela estará nos momentos seguintes. Não, completamente errado. O princípio de Heisenberg, ele relaciona o velocidade e posição. É mais ou menos assim, delta P vezes delta X, ou seja, a variação do momento, que tem a ver com velocidade, vezes a variação da posição, é maior ou igual a H cortado, que é uma constante física lá, dividido por 2, tá? Ou seja, é maior ou igual. Tu tem uma precisão, tu tem, vamos dizer assim, sempre um grau de imprecisão na tua resposta, ok? É isso. Porque é maior, né? Normalmente na física a gente não tem equações que envolvem maior, mas aqui envolve. Então tu tem uma imprecisão na tua resposta. Portanto, quando tu busca a precisão num ponto, tu vai ter uma completa imprecisão em outro ponto. Quanto mais precisão tu tem sobre a posição, mais impreciso vai ser a velocidade. Esse é o ponto. Ok? Então, por isso que essa primeira afirmação é falsa. O princípio de Heisenberg diz justamente o contrário. Se tu sabe bem a velocidade, tu não vai saber nada da posição. Tu sabe bem a posição, tu não vai saber nada da velocidade. Afirma que, por princípio fundamental, nada podemos saber acerca do comportamento do universo. Não, nada a ver, dá para saber muita coisa sobre o universo. Afirma que qualquer onda pode ser associada a uma partícula e a qualquer partícula está associada a uma onda. Não, não é bem isso. Por sinal, existe sim um fenômeno que descreve isso, né? Mas começou com Einstein lá no efeito fotoelétrico, depois veio o de Broglie, né? O momento de de Broglie lá, que de fato associa uma partícula a uma onda, mas não tem a ver com o princípio de certeza de Heisenberg. O princípio de certeza fala justamente o contrário do que está escrito aqui, que provavelmente vai ser o que está escrito na D. Afirma que o conhecimento da posição de uma partícula e de sua quantidade de movimento nunca podem ser de rigor extremo. É verdade, tu não tem como saber os dois muito bem. Beleza? Show. Então tá bom. Esse é o princípio de Heisenberg. E seria bom ele ter colocado a equação, né? Se tu puder escrever a equação aí, ela é assim, ela é bem simples, pro seu objetivo de escrever, tá? Delta é aquele triângulozinho, tá? Então delta P vezes delta X maior ou igual a um H cortado, ou seja, tu escreve um H e corta ele no meio. Ok. Dividido por 2. Dividido por 2. Ok.
E aí, tu sabe o que é o efeito fotoelétrico? Mais ou menos. Sei mais ou menos por alto o que é. Mais ou menos por alto. Bem, o efeito fotoelétrico aí é bem importante, né? Que foi meio que com ele que começou a mecânica quântica. Então, o negócio é o seguinte, né? Eles colocavam, né, uma placa de ferro e iam medir depois a diferença de potencial, né? Porque quando eles colocavam uma placa de ferro e jogavam luz nela, as partículas saíam e tal. Só que eles percebiam que quanto mais eles colocavam luz, beleza, mais partículas saíam, só que elas saíam com a mesma velocidade. Beleza? Mesma velocidade. Agora, por algum motivo esquisito, quando tu mandava uma frequência alta, uma luz com uma frequência alta, ou seja, uma luz mais azul, quanto mais azul a luz, mais maior a frequência. Por isso a gente fala de ultravioleta, né? Frequência ultra alta, muito alta. Violeta é azul. Beleza? Então tu jogava essa luz com maior frequência e instantaneamente, isso que era o mais bizarro, elas saíam com mais velocidade. Né? E isso não é o esperado. Porque na física, toda vez que tu altera a frequência, né, tu, causa, tu pode causar a ressonância, né? E eventualmente, com o tempo passando, as coisas ganham velocidade. Por exemplo, um balanço. Né? Se tu manter a frequência ali, empurrando a criança na mesma frequência que ela já está sendo empurrada naturalmente, sem tu aumentar a força nem nada, a criança vai indo cada vez mais alto. Pode perceber isso, é só tu manter a frequência. Eles esperavam mesmo, né? Alterando a frequência ali nas partículas, mas não foi o que aconteceu. Então eles repararam o seguinte: o que está acontecendo aqui é o seguinte: a onda, a luz, né? Ela não é só uma onda eletromagnética. Porque se ela fosse uma onda eletromagnética, teria que acontecer o efeito de ressonância. Não é o que está acontecendo. A coisa está acontecendo automaticamente, instantaneamente. Da mesma forma que se uma partícula batesse, instantaneamente transmitindo sua energia, o seu momento, os elétrons. E foi aí que eles perceberam, de fato a luz então ela não é só uma onda, ela também é uma partícula. Foi justamente nesse efeito fotoelétrico, tá bom? Então tá bom, agora vamos ver aqui do que se trata a pergunta. Na possibilidade de se receber um choque elétrico quando somos irradiados com nada a ver com choque. A gente não toma choque porque recebeu energia elevada, né? A gente vai ser torrado, né? Tipo, se um raio gama passar pela gente, a gente morre. Simplesmente assim. Não tem nada a ver com levar um choque. Choque tem a ver com elétrons, né? Então, o fóton não tem nada a ver essa pergunta ali. Depende da intensidade do feixe de luz. Não. O efeito fotoelétrico, como eu estava te falando, não depende da intensidade. É a frequência. Depende da frequência. Okay. Se tu manda uma intensidade maior, mais luz. A luz estava fraquinha, agora tu aumentou a intensidade ali da tua lâmpada. De fato, mais elétrons vão sair, mas eles vão sair com a mesma velocidade. Está dependente do feixe de luz ter uma determinada frequência mínima, exatamente. Pois é isso, é a frequência. E até tem um ponto importante aqui nessa frase C, né? Se tu tá jogando com uma determinada frequência e não tá saindo nada, nenhum elétron, tu pode aumentar a intensidade que vai continuar sem sair. Apesar de tu tá, né, gastando mais energia para isso. Elas não vão sair. Tu precisa de uma frequência mínima, que a gente chama de função trabalho do átomo, né? Para ferro é um, para o alumínio é outro, cobre é outra função trabalho, que está associado diretamente com a frequência, beleza? Por quê? Porque, de modo geral, os fótons, né? Você chama de fotões. Os fotões, eles têm a sua energia dada mediante a frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. Simples assim. É a prova de que a gravidade corresponde a uma curvatura no espaço. Pô, teu professor dá umas viajadas às vezes. Não tem nada a ver. Beleza. J.J. Thompson
e a experiência dos tubos de raios catódicos. Bem, o que acontece, né? Esse experimento aí foi um dos primeiros experimentos de física atômica. Ele é muito importante, tá? Então, ali ele percebeu a natureza do elétron. Ele percebeu que tinha uma partículazinha ali dentro do átomo. Para nós é trivial hoje em dia saber que existe elétron, mas foi ali que ele percebeu e que essa partícula ela tinha umas características específicas de massa e de carga, okay? Porque eles tinham o efeito da gravidade ali ocorrendo, né, que supostamente faria a partícula cair, mas também tinha um efeito do campo eletromagnético que faria a partícula ir para um outro ponto. Então, se num determinado momento tu conseguia fazer essa partícula andar em linha reta, tu tem que concordar comigo que existiria uma força então vencendo a gravidade, certo? Certo. E se tu pega o teu celular agora e joga ele vai cair. Tu concorda comigo? Uma hora ele vai cair. Uhum. A menos que a gravidade pare de agir ou que uma outra força empurre ele para cima. E é isso que eles perceberam ali. Outra força empurrava o eletrão para cima, que era a força eletromagnética. E com esse cálculo simples até, ele conseguiu encontrar a relação de carga dividido por massa. Beleza? E a carga, então fica com? Bem, o elétron de fato tem uma carga específica, mas nesse experimento eles só conseguiram achar qual era a divisão da carga pela massa. Eles não sabiam o valor específico com esse experimento, entendeu? Esse é o ponto. Por isso que a resposta D está errada. Eles não sabiam o valor da carga do elétron. Eles sabiam só qual era o valor da carga dividido pela massa. Justamente por causa dessas equações que eu até recomendo que tu dê uma olhada depois. Tá? Ok. Procura assim, procura isso, ou pega a força de Lorentz, né, que é o campo magnético mais campo elétrico, diz que é igual à força gravitacional, o mg lá, o peso mesmo do elétron. Daí tu consegue fazer essa divisão. Beleza, Lucas? Ok. Então tá bom, vou finalizando por aqui. Pô, foi show demais conversar sobre tudo isso, velho. Nossa, tem bastante teoria aqui. Mas na próxima aula tenta me trazer uma conta ou outra aí pra gente fazer. Não, isso nem contagem baixa, é isso, tipo, é isso que eu ia dizer, eu acho que nós na próxima aula continuamos aí e depois isto também chega às contas aí em baixo. Sim. Tem conta, acho que vai chegar a contas aí. Perfeito, meu querido. Então é isso aí. Valeu, tchau, abraço. Tchau, abraço.